Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Como tem sido maravilhoso conhecer mais a Jesus e amar mais a Jesus, porque ninguém ama aquele que não conhece. E claro que só essas formações são um estímulo, mas para conhecer a Cristo, como diz São Jerônimo, precisamos meditar a palavra de Deus. Mas essas formações têm o objetivo de fortalecer a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, que é a base da nossa fé. Ele é a nossa fé, é a testemunha verdadeira. Então nós meditávamos que Jesus é Deus. Ou ele é Deus ou não é nada. Você lembra dessa meditação? E nós meditamos que Jesus provou que era Deus, por vários sinais, mas principalmente pela sua ressurreição. Nenhum outro disse que iria morrer e ressuscitar, e ressuscitou. Só Jesus fez isso. E além disso, nós tivemos quantos e quantos argumentos, até na mensagem de Nossa Senhora no Padre Gobi, eu vou deixar aqui na descrição e também no Telegram. Nossa Senhora diz que a ressurreição de Jesus não é somente um fato de fé, é um fato histórico, o fato mais histórico que existe. Nossa Senhora vai confirmar isso também nas suas mensagens ao Padre Gobi, né? Então, o ponto principal da nossa fé, a base da nossa fé é que Cristo ressuscitou. Ele provou que era Deus. E dentre muitos e muitos e muitos fatos que vão comprovar a veracidade histórica da ressurreição, nós não falamos ontem, mas deixamos para hoje dar esse toque. Falar do grande milagre que é o Santo Sudário. Antes de gravar esse vídeo para vocês, eu conversei com um homem que passou muitos anos estudando sobre o Santo Sudário. Um homem da ciência, um grande cientista. E ele, com esse grande conhecimento, eu pedi algumas dicas, embora que eu vou falar muito pouco nesse pouco tempo que nós temos. E esse homem me dizia uma vez que ele encontrou com outro estudioso, outro cientista da área médica, né? Que já deram formações nas universidades mais importantes do mundo, e esse amigo dele era evangélico. E esse amigo dele dizia: olha, essa história do sudário é uma grande mentira. Isso foi criado na Idade Média. E esse meu amigo, esse doutor, ele disse assim: olha, não tenho tempo agora para a gente conversar sobre todo o assunto, mas você que é um homem tão inteligente como você é de fato, me diga uma coisa. Se hoje, com toda a tecnologia de ponta que nós temos, é impossível para a ciência reproduzir algo semelhante, mesmo que distante, semelhante ao Santo Sudário, como podemos conceber que na Idade Média, em 1200, 1300, 1400, alguém possa ter feito o Santo Sudário? E esse amigo dele realmente cedeu e reconheceu que é impossível. E ele dizia alguns pontos, me recordava. Primeiro ponto: o Santo Sudário não tem pintura nenhuma. Ali não existiu o pincel que passou, não existiu tinta no Santo Sudário. Isso foi provado de maneira definitiva. Não existe pintura nenhuma. Segundo, não tem pintura, mas tem sangue. Conservado há 2000 anos o sangue nesse pano. Meus irmãos, é o mesmo sangue que é o sangue dos judeus, o sangue mais comum dos judeus, o tipo AB. É o mesmo sangue que foi encontrado também num outro sudário, em outro lugar, outra parte do mundo, o sudário de Orvieto. É o mesmo sangue que foi encontrado no milagre eucarístico de Lanciano e vários outros milagres eucarísticos, inclusive o mais recente em Buenos Aires. É o mesmo sangue de Jesus. Outra coisa interessante, que interessante, meus irmãos, os pólens que foi feito aquele Santo Sudário só existem em Jerusalém. Olha que coisa fantástica. Os pólens só existem em Jerusalém. Outra coisa, os cientistas passaram mais de 120 horas estudando o Santo Sudário, lá em Turim, e aqueles homens que não eram, na sua grande maioria, cristãos nem católicos,
nunca mais deixaram de estudar, se apaixonaram pelo Santo Sudário. E um dos grandes estudiosos, que era judeu e trabalhava na NASA, este homem diz que continua sendo judeu, mas ele diz, não dá para negar, esse homem é Cristo e ressuscitou. Não se pode negar a verdade do sudário. Meus irmãos, é algo incrível o Santo Sudário. Por exemplo, você vê ali com perfeição a anatomia humana. Você vê ali que foi colocado toda a perfeição. A imagem ficou de tudo aquilo que o Evangelho narra da vida de Jesus. Como do coração jorrou sangue e água. Exatamente como no Evangelho, a ciência percebeu ali a água, o líquido pleural e o sangue que jorraram em abundância. Explica a artéria, a veia, cada detalhe. Está ali a coroação de espinhos em detalhes. A flagelação de Jesus em detalhes. E outra coisa que só foi descoberta no século passado, o sudário foi feito. Aliás, foi feito não, o sudário está em negativo. A foto só foi descoberta há pouco tempo, então não tinha como alguém que tivesse tentativa de inventar aquilo, de fazer sem tinta algo parecido, fazer no negativo. Você vai ver aqui a imagem, a comparação da imagem original do sudário e da imagem que é o negativo, que na verdade o negativo que é a imagem real. Só passou a existir negativo, ao ser humano conhecer o negativo, há poucos anos. Então, tudo isso são somente alguns sinais. Eu vou dar uma dica para você. Quando eu, na minha adolescência, comecei a ler sobre o Santo Sudário, o Espírito Santo tocou profundamente a minha alma, porque eu entendi um pouquinho de quanto Jesus sofreu por nós, meditando o que aconteceu na paixão de Cristo através do Santo Sudário. E me ajudou a ter uma experiência profunda com o sofrimento de amor de Jesus, que, aliás, os cientistas dizem que acham incrível aquele homem ter sofrido tanto e o seu semblante estar sereno, pacífico, amável. Ali me ajudou muito na fé, na ressurreição e no amor que Jesus sentiu na paixão. E, meus irmãos, eu quero dar uma dica agora para o seu coração. Não somente querer conhecer sobre o sudário, que é uma das provas fantásticas da ressurreição, e se você ler e aprofundar, você vai ficar apaixonado por esse mistério, por essa relíquia, por essa prova que Jesus deixou da sua ressurreição. Mais do que qualquer artefato histórico, o sudário é uma prova incrível de toda a paixão de Cristo e da sua ressurreição. Mas eu quero fixar nessa face de Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer que no nosso batismo nós fomos revestidos dele. Se você quiser, eu vou te dar a dica de algumas passagens bíblicas, porque Jesus, como a gente meditou sobre a Trindade, ele é a imagem do Deus invisível, está lá em Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas, por ele e para ele. Aliás, toda a criação é um grande presente de amor do Pai ao Filho. Deus criou tudo por meio dele e para ele. Todos fomos criados em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Só que essa imagem foi colocada na sua alma, na minha alma. Só que Adão e Eva, por causa do pecado, desfiguraram, estragaram essa imagem, como que quebraram esse espelho onde Deus se refletia, onde Deus refletia a sua imagem. Mas quando Cristo desceu, sofreu por nossos pecados e ressuscitou, ele restaurou na nossa alma a beleza da imagem e semelhança de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que no nosso batismo, Gálatas 3:27, no nosso batismo, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Quando Deus olha para você, ele olha para essa imagem, desse rosto sereno, amável, perfeito,
do seu Filho Jesus. E olha só o que diz ainda a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 6. O mesmo Deus que criou tudo disse: das trevas brilhe a luz, faça-se a luz. É o Deus que fez brilhar em nossos corações a luz de Cristo, para que nós irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Quanto mais você vai crescendo na sua adoração a Jesus, na sua união com Jesus, essa imagem do antigo Adão é restaurada pelo novo Adão. A imagem de Cristo é pintada na sua alma, de certo modo, né? Uma expressão. A imagem de Cristo é impressa na sua alma. Quanto mais você está diante dele, olha só. 2 Coríntios 3, 2. Vós sois uma carta de Cristo, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. A pintura da imagem de Jesus está feita na sua alma. E quando nós voltarmos, essa pintura tem que estar perfeita. A pintura que Adão e Eva estragaram com o pecado, Jesus restaurou. Nós precisamos tomar posse a cada dia da nossa união com Cristo, para que quando partirmos, possamos dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa pintura totalmente restaurada. E olha só, em 2 Coríntios 3,18 vai dizer que nós, com o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem de Cristo, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Você está entendendo? Quanto mais você é uma pessoa de oração, quanto mais você pratica as virtudes, a caridade, reza o rosário, recebe Jesus na Eucaristia, confessa os seus pecados, adora o Senhor, esse esplendor dele, sabe, um bronzeado, o sol que vai te bronzeando? Esse sol do amor, que é o próprio Jesus, vai imprimindo em você a face dele. Você se torna semelhante a Jesus. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quanto mais você contempla por meio do seu rosário, por meio do seu clamor, da sua adoração, da sua oração, da sua vida de união com Cristo, você purifica os seus pecados e se torna um com Jesus. Até a palavra de Deus vai dizer também: a alegria do coração ilumina o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Tem uma tradução, é Provérbios 15, 13. Tem outra tradução que diz assim: a alegria do coração embeleza o rosto. Quando você está liberto em Cristo Jesus, a sua face transparece essa serenidade, essa paz. Quando você teve sua experiência com o amor de Deus, coloca aqui no comentário: será que nunca ninguém disse para você: você está diferente? Você está trazendo uma paz no seu olhar? Quando a gente se sente curado por Deus, amado por Deus, a gente transborda isso. Mas a Bíblia também diz para a gente tomar cuidado. 2 Coríntios 4, 4. Cuidado para que o Deus desse mundo não possa te obcecar e obscurecer essa imagem de Cristo na sua alma. Cuidado, porque as seduções do mundo, os prazeres enganosos, a mentira de Satanás é muito sedutora. E essa imagem bela que Deus criou na sua alma pode ser desfigurada. Porque o que adianta meditarmos em Cristo ressuscitado, se você não perceber que Ele está ressuscitado na sua vida, quando você vivencia os mandamentos, quando você renuncia, crucifica a si mesmo para as tendências do pecado, para ressuscitar cada dia com Cristo. Mas cuidado, porque essa imagem pode ser desfigurada. Eu quero contar para você aqui um texto tirado de um livro de um bispo muito santo, já está na casa do Pai, Dom Rafael Lano Cifuentes. Esse bispo foi bispo emérito do Rio de Janeiro, e esse homem de Deus vai nos contar uma história que, na verdade, é um fato histórico. Existem muitos detalhes que são controversos, se foi assim, quanto tempo foi, mas o básico dessa história é fantástica. E ainda que não fosse um fato verídico, nos leva a uma profunda meditação. Olha só, meus irmãos, que história tremenda nós vamos ouvir. Ele vai contar que o famoso pintor, escritor, desenhista, tudo, Leonardo da Vinci, esse homem tão inteligente, procurou
Em vários lugares, ele foi chamado para pintar aquela tela da Santa Ceia, não é? E ele procurou em vários lugares alguém que pudesse representar o rosto de Jesus Cristo. Um rosto que fosse, ao mesmo tempo, viril, forte, mas ao mesmo tempo puro, doce, né? Não existia, ele não conhecia o Santo Sudário. Aliás, o Santo Sudário não tinha ainda sido descoberto o negativo. Tinha somente o outro lado. Não tinha essa tecnologia que pudesse hoje ver o rosto do sudário, como nós podemos ver. Aliás, Jesus vai prometer uma das suas promessas: quem contempla a minha face, eu derramo o meu amor nos seus corações. Quem contempla a minha face me consola. Como é bom olhar e rezar diante da face do Senhor. Pois bem, ele quis encontrar para poder desenhar uma face parecida com a de Cristo, e ele procurou em muitos lugares, e dentro da igreja, num coro de pessoas que cantavam adorando a Deus, ele encontrou um jovem que tinha todas essas características. Achou perfeito para fazer a imagem de Cristo. Convidou para o seu ateliê e reproduziu ali os seus traços em estudos e esboços. O jovem ficou entusiasmado ao ver o seu rosto estampado no rosto de Cristo, né? Ficou muito feliz com isso. Passaram-se anos, na narração aqui do bispo vai dizer que passaram-se 4 anos e Leonardo já tinha pintado todos os apóstolos, mas faltava Judas. Ele queria encontrar também uma pessoa ideal para Judas. Queria que alguém representasse a traição, a degeneração humana. Depois de muitos dias procurando, o pintor finalmente encontrou um jovem, prematuramente envelhecido, quer dizer, era jovem, mas já tinha o rosto de uma pessoa velha, idosa, né? Esse jovem estava bêbado, esfarrapado, atirado na sarjeta. O seu olhar tinha algo de duro, de falso, de duplicidade, de ambiguidade. Ofereceu-lhe uma boa importância de dinheiro para pousar para a pintura. Da Vinci copiava as linhas da impiedade, do pecado, do egoísmo, tão bem delineada na face daquele mendigo, que mal conseguia parar de pé. Quando terminou, o jovem disse a Leonardo da Vinci: "O senhor não me conhece, né?" E diante da negativa de Leonardo, o jovem disse, para o assombro de Leonardo: "Pois fui eu mesmo que servi de modelo para fazer a figura de Jesus há alguns anos atrás." Em 4 anos, aquele jovem sofreu essa terrível mudança. Esse jovem é real. A história recolheu seu nome, chamava-se Pietro Bondinelli. Há 4 anos antes de perder tudo o que ele tinha, quando cantava num coral, tinha uma vida cheia de sonhos, e o artista o convidou para pousar como modelo da face de Jesus. Você vê como uma situação difícil pode nos levar à revolta, ao pecado, à degradação da pessoa humana. Aquele mesmo que foi usado, que resplandecia nele a face de Cristo, deixou com que o pecado o degenerasse, o destruísse. Eu aproveito aqui até para fazer uma denúncia também, para dizer algo de você tomar cuidado. Porque eu vou dar o exemplo também de um filme chamado O Senhor dos Anéis. Esse filme não tem nada de errado, embora use elementos, né, elementos míticos. Esse filme não tem nada de errado e você pode ver explicações do Padre Paulo Ricardo. O autor desse filme tinha intenções boas, foi formado por um sacerdote, foi criado por um sacerdote, o Tolkien, e nesse filme, O Senhor dos Anéis, ele vai narrar essa degradação humana que aquele anel fazia com as pessoas. Especialmente você vai ver na figura do Sméagol, que vai se tornar o Gollum. O pecado destrói, enfeia a alma e depois destrói a vida, não é? Eu quero fazer a denúncia de quê? A denúncia que muitos confundem com o filme Harry Potter, né? O filme Harry Potter é realmente contaminado. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Padres exorcistas, vários padres exorcistas explicam que ali existe magia verdadeira. Ali existe uma maldade, uma malícia ali dentro. Até mesmo Zachary King e outros ex-satanistas dizem que ali tem magia
verdadeira, invocação do mal, das trevas. Por isso, tome cuidado, né? Irmão, é tudo proibido? Não. Sejamos simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas voltando, né? A imagem do Sméagol no filme O Senhor dos Anéis também nos ajuda a meditar como o pecado, o vício pode tornar uma pessoa feia. Eu contemplei há pouco tempo agora pessoas do mundo evangélico, isso acontece com os católicos em todo lugar, mas eu vi pessoas que eram de Deus, que tinham um semblante que resplandecia Cristo, e hoje transparecem maldade, pecado, carne, sujeira. Meus irmãos, que essa meditação de hoje sobre o Cristo ressuscitado na nossa alma nos leve a refletir. Será que nós estamos tendo cuidado com a imagem de Cristo na nossa alma? Jesus disse, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu te peço que você anote mais uma última passagem bíblica. Mateus 22, de 15 a 21. Essa passagem é muito bela, talvez você não tenha prestado atenção em algo profundo que está escrito nessa passagem. Vão querer pegar Jesus numa emboscada, dizendo, vamos perguntar a Jesus se ele é a favor do povo se revoltar contra Roma e não pagar o imposto para o imperador, porque assim os romanos vão poder prender Jesus, vamos poder acusá-lo, ou se Jesus vai defender Roma e assim o nosso povo judeu vai ficar revoltado com Jesus. Jesus não tem como sair dessa. E perguntaram, mestre, sabemos que o senhor é uma pessoa muito acertada, que fala a verdade, né? Queremos saber, nós devemos pagar o imposto ao imperador ou não? E Jesus, com toda a sua sabedoria, pois ele é a sabedoria eterna do Pai, ele disse, me mostre a moeda. E eles mostram. E ele diz, quem é que vocês veem aí na inscrição da moeda? E eles dizem, o rosto de César, o imperador. E Jesus, com toda a sabedoria, diz, pois dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Uma palavra escondida aí nisso que Jesus está dizendo é algo muito profundo. Na moeda está inscrita a imagem do imperador romano. É o Deus deste mundo. São Paulo diz, toma cuidado para o Deus deste mundo não apagar a imagem de Cristo na tua alma. Representa aqui a adoração. Ele era um Deus para esse mundo. César estava inscrito na medalha, na moeda. Mas na sua alma, quem é que está inscrito na sua alma? Jesus mandou dar aquela moeda para César, porque estava escrito ali a imagem dele, o rosto dele. O rosto de quem está inscrito na tua alma? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você tem noção da grandeza disso? E não satisfeito com isso, Deus te embelezou com a graça dele, com a vida da Trindade no seu coração. E quando o homem pecou, Deus não satisfeito, Deus desceu e sofreu a dor do homem, ele que não podia sofrer, assumiu a nossa dor, para que a gente não perdesse o céu. E depois de Cristo nos regenerar, nos revestir da sua imagem pelo batismo, nós vamos deixar o pecado degenerar essa imagem, nos tornar como um monstro. É isso que o pecado faz conosco? Não, meus irmãos. Dai a Deus o que é de Deus, e o seu coração é de Deus, a sua alma é de Deus. Devemos devolver a Deus a nossa alma, bela, resplandecente, pelo sangue de Cristo que nos lava a cada confissão, a cada Eucaristia, a cada vez que adoramos o Senhor, contemplamos a sua face, para contemplar eternamente no céu, face a face, semelhante ao Senhor pela sua graça. Por isso eu te convido, ao terminar esse vídeo, de meditar a beleza que Deus deixou na sua alma. A grande beleza, protege essa beleza. Foge do pecado. Não deixa ninguém destruir a face de Cristo que está na sua alma, no seu coração e também resplandece na sua face ao sorrir para os seus irmãos. Eu te convido de meditar, vamos deixar aqui na descrição e também lá no Telegram
A letra da música da nossa Madre Kelly, você pode procurar no Spotify, no Deezer, no iTunes, eu não sei qual é o nome de todas essas plataformas, né? Essa música, Grãozinho de Ouro. Essa música vai dizer que toda a criação é bela. Tudo foi criado por meio de Cristo. O Pai criou por Cristo e em Cristo e como um presente para o seu Filho. Toda a criação é bela, manifesta a beleza de Deus. Mas nada nessa criação é tão bela como você, meu grãozinho de ouro. Assim diz a canção, assim diz a Madre Kelly. Você é um grãozinho de ouro de Deus. Conhecer Jesus é conhecer a verdadeira essência da beleza que Deus colocou dentro de nós, dentro de você, e descobrir o seu grande valor. Protege esse valor, protege essa beleza que Deus colocou dentro de você. Que Deus te abençoe, guerreiro, guerreira. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de colocar aqui nos comentários essa experiência de ser imagem de Deus. Não deixe de colocar no comentário o que você achou do que foi essa formação hoje para você, né? Que Deus abençoe. Quem como Deus? Ninguém. Fiquemos agora com o nosso momento especial de oração. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito, por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito, cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousaste sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós.